É, estamos aqui mais uma vez com o professor Ricardo Abramovay. Ele é sociólogo, professor sênior do programa de Ciência Ambiental na USP, autor do livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, um livro muito gostoso, muito fácil de ler, eu achei uma delícia. E ele gosta muito de samba também, deixou isso muito claro na última conversa. E a Mariana teve um papo muito gostoso com o professor, mas eu fiquei assim revoltada porque a conversa acabou e ela não conversou do tema que eu estou achando que eu quero muito entender melhor, que é o tal do antropoceno. Pelo que eu dei umas lidas ali, eu estou estudando sustentabilidade e meio ambiente na GV, a gente está falando muito desse tema, e pelo que eu entendi, o ser humano está deixando uma marca muito profunda no planeta, né? Antropos quer dizer ser humano ou relativo ao homem, e seno fala sobre as eras geológicas, né? Então, resumidamente, a época dos humanos. E eu queria entender o que quer dizer isso. Assim, o humano foi capaz de alterar geologicamente o planeta. O que isso quer dizer e quando que começou esse tal desse antropoceno, professor? Maria Clara, em primeiro lugar, alegria falar com você. A humanidade viveu desde que os últimos 10, 12 mil anos foram marcados por uma estabilidade climática que foi uma das premissas mais importantes para o estabelecimento das sociedades humanas tal como nós as conhecemos. Nos últimos 10, 12 mil anos, as oscilações climáticas, você pega nesse prazo longo, não foram além de 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Durante esse período, a humanidade sempre atuou como uma força de transformação biológica do planeta, inclusive com impactos destrutivos. Você pega o que aconteceu na Ilha de Páscoa, por exemplo, tá certo? Que era um lugar de uma civilização importante e foi totalmente detonado. Houve diversos lugares em que as atividades humanas foram predatórias, mesmo na época pré-industrial, a ponto de impedir a reprodução das sociedades. Mas, a partir dos anos 50 do século XX, essa intervenção humana na biosfera, ou seja, no conjunto das condições vivas e na interação entre essas condições vivas e a geologia, as rochas, etc., que permitem a reprodução da própria vida, a intervenção humana na biosfera mudou de qualidade. Por quê? Porque foi a partir dos anos 50 que nós passamos a ter fenômenos que não tinham apenas uma influência localizada, mas passavam a ter uma influência no conjunto do planeta. Então, um exemplo disso, só um segundinho, eu dei uma saída, me pegou uma alergiazinha. Esse é aquele filme. A gente corta os depois. Os também sofrem. Tá bom. Então, a figura emblemática dessa transformação é Rachel Carson, que em 1962, ou seja, 60 anos atrás, publica A Primavera Silenciosa, num momento em que se instala em várias partes do mundo uma transformação tecnológica na produção de alimentos que foi muito importante para a vitória, ou ao menos para a redução drástica da fome no mundo. A Revolução Verde, com o uso em larga escala de sementes de alta potencialidade, mas pouco diversificadas, fertilizantes nitrogenados,
e agrotóxicos em paisagens homogêneas. Nesse momento em que a ciência e parte importante das ciências sociais celebravam essa vitória contra a fome, com razão, porque era muito importante, Rachel Carson denunciava o primeiro fenômeno global do ponto de vista da destruição das condições de vida, não só a vida humana, mas da vida no planeta, que era o uso em larga escala de agrotóxicos, que ela chamava de biocidas. Inclusive, ela tem uma frase muito bonita nesse livro, que é o livro A Primavera Silenciosa ia ter por título O Controle da Natureza. E ela fala que mais importante do que controlar a natureza é controlar a nossa natureza, é controlar nós mesmos, que a gente tenha a capacidade de se controlar. É por descontrole que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. O exemplo do agrotóxico é apenas um, entre tantos, e o mais importante na era do antropoceno, é que a humanidade, que sempre foi uma força de transformação biológica do planeta, florestas, etc., se transforma numa força de transformação geológica. Anteriormente, antes dos anos 50 do século XX, jamais as atividades humanas tiveram uma influência sobre o sistema climático, mas as emissões de gases de efeito estufa chegaram a um tal ponto que o clima da Terra passa a ser influenciado pelas atividades humanas numa escala global. Isso é inédito. Isso é tão inédito que motivou as sociedades internacionais de geologia a inaugurarem uma nova época geológica, ou seja, nós estaríamos passando então desse momento de estabilidade climática dos últimos 10, 12 mil anos, em torno de 1 grau acima, 1 grau abaixo, essa variação, para um momento em que, da Revolução Industrial até hoje, nós já tivemos um aumento de 1,2 grau. Uhum. E já está contratado, como gostam de dizer os economistas, ou seja, se a partir de hoje, Maria Clara e eu, e todo mundo que está vendo a gente, toda a humanidade, nunca mais ninguém pega um carro movido a gasolina, nunca mais ninguém liga um aquecedor a gás, os fogões não podem ser mais a gás. Se hoje se toda a humanidade parar de emitir gases de efeito estufa, os desmatamentos, sobretudo da Amazônia, forem interrompidos, etc., se você parar, a inércia no que nós fizemos até aqui vai fazer com que até 2100 a elevação de temperatura já seja de 1,5 grau. Isso se a gente parar de emitir. Então, veja, em 10, 12 mil anos, as temperaturas oscilavam 1 grau para cima, 1 grau para baixo. Num período da Revolução Industrial para cá, nós já temos uma oscilação que vai chegar, mesmo que se parasse de emitir nesse momento, a 1,5 grau. 40% das emissões de gases de efeito estufa foram feitas de 1990 para cá. Olha só essa informação, como ela é importante. Foi se acumulando pouco a pouco desde meados do século XIX, mas de 1990 para cá, justamente quando a consciência a respeito dos impactos que a crise climática teria sobre as sociedades humanas se internacionaliza, quer dizer, quando você passa a ter reuniões em torno disso, então você tem as reuniões do IPCC, as conferências das partes, etc., etc., 40% foi emitido desde então. Pior ainda, a década em que a humanidade mais emitiu foi a década 2010-2020.
quando já estava qualquer pessoa, tá certo, que soubesse ler em 2010, qualquer pessoa que tivesse mais de 10 anos em 2010 e assiste televisão, já sabia da ameaça e da agressão representada pela crise climática ao bem-estar das sociedades humanas. Pois bem, de 2010 para cá, foi o ano, isso acabou de ser revelado no relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que foi lançado 15 dias, enfim, foi lançado em meados de março. Esse painel mostrou, uma das coisas que ele mostra é isso, que a década em que mais se emitiu foi a década em que a consciência e a informação a respeito dos impactos da crise climática era maior, e é a década também em que mais avançaram as energias renováveis alternativas ao uso de combustíveis fósseis. Eu não quero dizer com isso que tudo está perdido, que já ferrou, que não tem mais jeito, não é isso, mas a urgência é muito maior do que a capacidade de essa urgência se traduzir em medidas práticas por parte das elites econômicas, sobretudo por parte das elites econômicas globais. Porque os alertas vindos das organizações multilaterais e de inúmeros governos e dos cientistas, esses alertas não poderiam ser mais eloquentes. Entendi. E aí, com tudo que você está falando, dá um desespero, assim, e a pergunta que ficou, assim, para mim, a partir disso tudo é: o homem vai sobreviver ao homem? E a outra pergunta que eu queria fazer é: o antropoceno já está sendo inserido nos livros de biologia, enfim, nos livros didáticos das escolas? Já é um consenso? Já está lá? Ou ainda está sendo elaborado melhor? Como é que está isso dentro da academia? Maria Clara, ainda não está decidido do ponto de vista quem decide isso, se a gente agora entrou mesmo na época do antropoceno, são as sociedades geológicas. As sociedades geológicas são muito conservadoras e como a geologia, na caracterização das épocas climáticas, ela lida com prazos muito longos, ela precisa de evidências muito robustas para dizer nós mudamos de época. Então, já está sendo veiculado na imprensa, em publicações científicas, já tem até revista científica com o nome de Antropoceno, etc. Mas muito provavelmente isso vai acontecer em alguns meses, mas ainda não está. O homem vai sobreviver ao homem? Não há nenhuma garantia disso. Na verdade, você tem um conjunto de estudos acadêmicos mostrando que existem alguns riscos existenciais para a espécie humana. O mais grave deles é o risco de explosão nuclear. O que nós estamos vivendo nesse momento com a criminosa invasão russa à Ucrânia é uma tomada de consciência do gigantesco risco representado pela ameaça nuclear. Isso a guerra está deixando muito claro, os gastos militares estão aumentando. Esse é o primeiro risco. O segundo risco, existencial para a espécie humana, o que quer dizer um risco existencial para a espécie humana? Não é os desse tema não caracterizam esse risco pelo desaparecimento da espécie humana, mas sim pela destruição das bases que permitem às sociedades humanas existir tal como nós as conhecemos. Então, hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de habitantes, com probabilidade de chegar a mais de 10 no final do século. Uma guerra nuclear não é que extinguiria a espécie humana, mas reduziria, é desagradável até pensar, entende? Reduziria muito e não permitiria a vida como nós a conhecemos. A segunda ameaça é a ameaça das pandemias. As pandemias representam um risco existencial, sobretudo porque as tecnologias digitais permitiram que você
possa usar armas biológicas como forma de terrorismo de maneira descentralizada, certo? Você não precisa ter um gigantesco laboratório para isso. Então, isso representa um risco existencial para a espécie humana. A terceira ameaça, que representa um risco existencial, é a inteligência artificial. Não que a inteligência artificial seja algo ruim, mas a inteligência artificial, isso está num estudo de um britânico chamado Toby Ord, O-R-D, que publicou um livro. Eu fiz um artigo na minha coluna no UOL sobre o livro dele. Já já me lembro do título. E a quarta ameaça existencial para a espécie humana, evidentemente, são as mudanças climáticas, porque se nós continuarmos na trajetória atual, os eventos climáticos extremos que já estão ocorrendo e dos quais o Brasil tem sido uma vítima importante, como a gente vê no que acontece nas nossas cidades, nas secas, nas enchentes, etc, etc. Enfim, então, a tua pergunta, a espécie humana tá condenada? Não exatamente, mas os riscos que ameaçam, quer dizer, a ideia de que a tua pergunta é importante porque ela nos faz pensar no seguinte: há uma ideia muito comum que é: deixa que a ciência e a técnica vão conseguir resolver essas coisas. Não, dependendo de como você usa a ciência técnica podem contribuir para agravar esses problemas e não para resolver. Amanhã, ou seja, no dia 12 de abril, está saindo uma coluna minha, na minha coluna no UOL, sobre um livro de um jovem chileno chamado Benjamin Labatut, que se chama Quando Deixamos de Entender o Mundo. Esse livro é uma beleza, é muito bonito, e ele mostra justamente essa tensão existente no interior da ciência entre os seus potenciais emancipatórios e os seus potenciais destrutivos. E essa tensão é incontornável. A dúvida é saber se nós vamos adquirir sabedoria, capacidade autorreflexiva e capacidade autorreflexiva coletiva para lidar com essa tensão entre a natureza destrutiva e a natureza construtiva da ciência. Nossa, eu ouvindo aqui esses 4 elementos, né, que poderiam nos levar à extinção, eu queria primeiro saber, com relação às pandemias, né, que você falou que é a segunda ameaça. Eu uma vez ouvi o professor Carlos Nobre falando que as pandemias tem muitas pandemias dentro da Amazônia. Quando a gente desmata, isso é um risco muito grande da gente ter pandemias vindas de lá. Eu queria saber se essa seria uma fonte, de onde viriam essas pandemias. E a outra, eu queria entender melhor, porque não ficou muito claro para mim como que a inteligência artificial é uma ameaça para a gente. Isso acho que não ficou tão claro. Tá. No caso da pandemia, o que tem na Amazônia não é propriamente uma pandemia, é um risco de que a destruição dos ambientes em que certos vírus e certas bactérias vivem numa situação de relativo equilíbrio, quando você desequilibra esses ambientes, há um risco de que esses vírus e as bactérias passem a se beneficiar de ambientes que não faziam parte da sua vida. Então, nada melhor para esses vírus e essas bactérias do que aglomerações de humanos e aglomerações de animais. As aglomerações de animais são algo que deve nos preocupar muito. 70% dos antibióticos que a humanidade produz destinam-se a animais e não a seres humanos. Por quê? Porque com as criações concentracionárias, se esses animais não forem bombardeados com antibióticos, os riscos de que, certo? Porque, inclusive, uma das características dessas criações concentracionárias
é que elas se apoiam na monotonia das raças que compõem os animais, diferentemente da natureza, que diversifica e sempre diversifica as raças dos animais, você só tem produtividade dentro dos métodos atuais de produção agropecuária quando você simplifica esses sistemas. E para o vírus e para as bactérias, bom, aí é o ambiente ideal. Então, esse é um risco muito forte. A série que João Moreira Salles fez na Piauí, que se chama Arrabaldes, começa com um relato desses riscos a partir de epidemiologistas que vêm trabalhando há muitos anos na Amazônia e que, enfim, tem lá a citação dos trabalhos científicos em que isso se apoia, etc. A questão da inteligência artificial é que a inteligência artificial ela corre o risco de ganhar uma autonomia meio na base do 2001, uma Odisseia no Espaço. Mas aí, em vez de ser uma máquina, tá certo? É um conjunto de dispositivos que corre o risco de ganhar uma autonomia em que os humanos deixem de entender o que a máquina está fazendo. Isso já está acontecendo. A DARPA, que é o lugar em que nasceu a internet, é um departamento do Ministério da Defesa norte-americano, onde a internet nasceu para, digamos assim, conter o segredo nuclear norte-americano de maneira descentralizada, caso esse segredo fosse ameaçado de ser descoberto pelos soviéticos. Então, a origem da internet é essa. Essa agência norte-americana, que é uma agência muito importante para tudo que é inovação, ela lançou, coisa de uns 2 anos atrás, um programa de pesquisa voltado a pesquisadores que se proponham a entender o que as máquinas estão fazendo autonomamente. Então, quando se fala no risco embutido na inteligência artificial, a ideia não é parar com a inteligência artificial, ela pode ser extremamente útil, etc., mas a ideia é você... quer dizer, o risco é de que essa inteligência ganhe uma autonomia que escape às decisões e ao controle dos seres humanos. Isso já está acontecendo? Não. Mas corre o risco de acontecer? Segundo os especialistas, sim. Certo? Então, é mais ou menos por aí que a coisa vai. Tá, acho que deu para entender. Aí eu queria entender uma outra coisa, que é o seguinte: você falou um pouco do IPCC, né? Como as conferências das partes e tal. Existe um consenso científico já de que, ou quer dizer, consenso científico é muito difícil de ter, mas que os cientistas já estão concordando que existem mudanças climáticas e eles já estão concordando que são de origem antrópica, né? Do ser humano. E aí eu queria entender assim, por que ainda existe um debate se essas mudanças climáticas existem, se elas são do homem, de onde está surgindo esse debate, se os cientistas já estão dizendo que isso é um fato? Porque entre aquilo que os cientistas dizem e a vida social, a distância pode ser muito, muito grande. Né? Cada relatório do IPCC reitera isso que você acaba de dizer. Hoje, você tem milhares de publicações em revistas científicas como Science, Nature, etc., submetida à revisão pelos pares, tudo isso. E você pode ter discussões científicas sobre os métodos para enfrentar as mudanças climáticas. Então, por exemplo, tem gente que diz: não, o único jeito vai ser fazer captação de carbono da atmosfera para enterrar esse carbono no solo. O único jeito vai ser espalhar umas, como se fosse purpurinas, já que a gente está chegando perto do carnaval, umas purpurinas que vão refletir a luz solar, tá certo?
Enfim, outros dizem, não, isso é completamente absurdo. Aí você pode ser, e tem de fato muitas diferenças. Agora, com relação à constatação de que existe mudanças climáticas que são de origem antrópica, isso não há dúvida. Por que a ação é difícil? Vários motivos. Primeiro, houve uma campanha muito forte de negacionismo climático, financiado por organizações, sobretudo pelas organizações de petróleo, pelas empresas petrolíferas. Tem um livro da Naomi Oreskes, chamado Os Mercadores da Dúvida. Eu acho que esse livro é traduzido para o português, Os Mercadores da Dúvida, em que ela documenta isso. Inclusive, é muito interessante como alguns dos mercadores da dúvida atuaram em benefício da indústria do tabaco antes de passar para atuar. Entendeu? Precisa ter isso dentro da alma quer dizer, né, tem alguma causa errada, tô dentro, entendeu? Se pusesse esse cara para fazer propaganda de arma para o Bolsonaro e tal, acho que ele estaria dentro também. Então, tem esse fator que é importante, mas tem um fator que é muito mais importante, que é a dificuldade de você promover essa mudança, tá certo? Você pega na França, quando Emmanuel Macron propôs a elevação do preço do combustível, o resultado foi o movimento dos coletes amarelos. Quer dizer, há um avanço grande, sobretudo na Europa, em energias renováveis modernas, isto é, solar, eólica e assim por diante, certo? Você tem um progresso tecnológico incrível hoje. As energias solar e eólica, em muitas partes do mundo, são bem mais baratas do que o carvão, tudo isso. Mas você tem um problema muito sério, que é a mudança no comportamento das pessoas. E não é porque as pessoas sejam ignorantes ou sejam egoístas. É que, por exemplo, para mudar o sistema de aquecimento, você tem que fazer uma reforma na sua casa. Entende? Para deixar de usar o carro a gasolina, se você mora longe, né? Você tem lugares em que o acesso ao centro de serviços, etc., é relativamente fácil. Paris, por exemplo, é uma cidade que está sendo transformada em cidade de 15 minutos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a política pública de Paris, ela está voltada a que você nunca leve mais de 15 minutos para chegar a algum lugar em que você precisa. Seja por meio do metrô, do ônibus, da bicicleta, do carro alugado, etc, etc. Paris vai suprimir a circulação de carros em 2030. Hoje já não pode mais fazer propaganda de carro, aprovado pelo parlamento francês. Já não pode mais ter propaganda de carro na França hoje, é que nem propaganda de cigarro, tá certo? Nem todas as cidades se beneficiam dessa condição privilegiada que Paris tem, mas evidentemente todo mundo precisaria caminhar nessa direção. Mas à medida que você não está caminhando nessa direção, a tendência, muitas vezes, é que você fortaleça os sistemas que você quer combater. Nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, mesmo que a gente não tivesse um governo composto por fanáticos fundamentalistas, enfrentar o aumento do preço da gasolina seria muito difícil. São dilemas que são difíceis de você enfrentar. Então, claro, a pressão de todo mundo para que haja avanços, ela é fundamental, mas é um equívoco achar que está tudo pronto para promover a transição energética, só falta vontade política. Não é bem assim, certo? É muito difícil a mudança de organização social que a luta contra a crise climática exige. O que não pode ser uma coisa... Eu já vejo a Ana Clara dizendo assim, mas você está me desanimando, está me desalentando. Ao contrário, acho que a gente tem que brigar mais para
para implantar isso, mas reconhecendo que é muito difícil. Ah, então eu já vou pegar esse gancho aí, que você já me trouxe isso, que eu vou conversando, conforme a gente vai lendo, assistindo documentário, ouvindo você, vai dando aquele medo e aquela culpa. E eu queria pedir a sua ajuda. Primeiro, adianta ter medo e culpa? E como não ter medo e culpa? Ricardo, por favor, nos ajude. Em 2015, começou a circular uma literatura muito importante dizendo que medo e culpa são os piores inimigos da mobilização contra a mudança climática. Então, em vez de inspirar medo e culpa nas pessoas, que a gente tinha que lidar com exemplos positivos, mostrando como as coisas são possíveis, etc, etc. De lá para cá, eu sinto uma mudança na literatura. Entende? A partir da Greta, a partir dos movimentos jovens, eu cada vez menos eu me convenço que medo e culpa inibem a mobilização. Acho que medo e culpa favorecem, têm favorecido a mobilização. Quer dizer, você pega o discurso da Greta, é um discurso totalmente voltado para medo e culpa, não é um discurso E dizendo, raiva também, olha, né? e raiva, né? E a raiva é importante, né? Uhum. Sobretudo se ela é coletiva. A raiva individual não é recomendada nunca, porque mesmo que ela seja incontornável. Mas a raiva coletiva é muito importante. E eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento, Maria Clara, em que as mobilizações, ninguém tem uma ideia muito clara do que são as mobilizações sociais contemporâneas. Acho que os exemplos mais construtivos e promissores nesse sentido vieram do Chile. Né? No Chile nós tivemos mobilizações que resultaram numa mudança do quadro político, com o poder político sendo ocupado por uma geração de pessoas na faixa entre 30 e 40 anos, quer dizer, o presidente da República tem 36 anos, o seu principal, o seu chefe da Casa Civil tem 34 anos, uma moçada, e é uma moçada super com a cabeça no lugar, não tem nada de porra louca, entendeu? É uma moçada que faz questão de levantar os temas fundamentais referentes, por exemplo, ao direito da mulher, à soberania da mulher sobre o seu próprio corpo, sem que, não, isso eu não posso falar, porque senão os evangélicos, papapá, e enquanto isso as meninas da periferia de 17 anos fazendo aborto com agulha de tricô, entendeu? De um cinismo inadmissível. Não, essa moçada está pondo as coisas em cima, na cena pública de um jeito interessante, compuseram um governo com homem e mulher, com paridade homem e mulher, ou seja, temas que não faziam parte da pauta mais tradicional dos movimentos sociais estão emergindo com muita força. Eu acho fundamental. Eu vou contar aqui um caso. Tiago Amparo, que é colunista da Folha de São Paulo, que é um intelectual brasileiro muito importante, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, postou um tweet dizendo numa foto que saiu alguma coisa do PT e que só tinha homem branco, um montão e duas mulheres. Ele disse, pô, gente, peraí, é isso que a gente está entendendo por mudança? Muita gente, não é hora de falar isso, vamos primeiro vencer o Bolsonaro e depois a gente fala nesses assuntos. Não, tem que falar desde o começo, entendeu? Então, eu acho que os movimentos sociais contemporâneos, eles é muito importante que eles sejam capazes de lidar com pautas que eram tratadas com um salto alto, com preconceito, com não, tem que enfrentar, tem que falar as coisas. Não é ser agressivo, não é ser destrutivo, eliminar. Não, mas é chamar as pessoas para conversas racionais e ao mesmo tempo afetivas, trazendo para a cena, você vê, a importância que teve
os artistas trans, né, na cena pública, contando a sua experiência, contando o seu sofrimento. Então, isso é muito importante para mobilização. Eu sei que eu não respondi a tua pergunta, mas enfim, foi o que me veio. Eu acho que o que eu peguei assim, né, de toda essa resposta, que também o medo e a culpa podem mobilizar, e a mobilização social é muito importante, e então vamos lá, assim, use isso para lutar, né, contra o que está Entende? Quer acontecendo. dizer, se você é uma jovem negra, né, da tua idade, etc., o risco, e você vai se envolver com política, por exemplo. Você diz assim, não, chega, tal, quero ser candidato. Quantidade de jovens negras que poderia estar levando adiante uma carreira política e que não faz isso por medo, é muito grande. Então, nós precisamos denunciar esse medo, não é fingir que isso não existe, que existe uma alternativa. Eu não sei se existe uma alternativa, mas nós precisamos, em primeiro lugar, denunciar a força que na sociedade brasileira, a importância que na sociedade brasileira tem o racismo, né, toda, é uma sociedade toda organizada para que os negros, e sobretudo as mulheres negras, saibam o seu lugar e não procurem mudar o seu lugar. Quer dizer, é uma coisa que não dá para a gente aceitar. E, ao mesmo tempo, você vai dizer o quê? Que essas mulheres não têm medo? Claro que tem que ter medo. Entendeu? Uhum. Entendi. E aí, Eu acho que hoje em dia eu estou convencido que medo e a culpa são sim fatores de mobilização. Quando se dizia que medo e culpa não são fatores de mobilização, o raciocínio era que nós precisamos nos concentrar mais sobre as alternativas do que sobre as denúncias. E eu acho que não, acho que são as duas coisas. Acho que nós precisamos pensar alternativas. uhum. Não, tudo bem, mas é porque o que a gente ouviu também é que, além de tudo isso, que também o fator culpa foi trazido também pelas petrolíferas, por toda essa galera que está ajudando nas mudanças climáticas, para fazer com que a gente ficasse com culpa, a gente quisesse compensar o nosso carbono, a gente achasse que estava com a gente a reciclagem, etc., e eles continuassem lá poluindo e fazendo tudo isso, né? Então, esse foi uma questão também questionando a culpa, né? É. E tem o risco e o medo de que você, ao abordar os modos de vida predominantes, que isso desperte uma oposição muito radical. Não, eu não quero que mexam no meu modo de vida. Entendeu? Então eu não vou inspirar culpa porque isso vai se voltar contra mim. É. E aí, então, voltando a essa coisa de mudar o modo de vida, né? Essas alternativas que vêm surgindo aí, né? Que vêm surgindo, não, que já estão aí há um tempo, mas que estão sendo faladas da economia circular, economia donut, o sistema B. O que você acha essas alternativas que vêm vindo? Elas são suficientes se vier com uma transição energética? Elas são poucas? Qual que é a sua opinião com relação a essas mudanças, essas alternativas? Elas são absolutamente cruciais. Por quê? Porque durante o século XX, o raciocínio que se fazia quando se pensava em emancipação social era de que a sociedade organizada ia tomar conta dos grandes meios de produção e troca por meio do Estado e que com isso você ia dirigir a vida social não para o objetivo de lucro, mas para o objetivo de satisfação das necessidades sociais. Essa foi a experiência do século XX nos países de economia centralmente planificada. Essa experiência morreu, foi sepultada, os pregos no caixão já foram devidamente fincados e ninguém mais fala nisso, e com toda razão, porque há inúmeras razões para que essa ideia talvez possa funcionar numa pequena comunidade, mas numa sociedade de massas
não há como uma ideia tão radical e tão, digamos assim, se separar de modelos totalitários. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que, no âmbito de uma economia em que empresas existem, mercados existem, iniciativas individuais ou cooperativas existem, como é que nós podemos fazer para que estas iniciativas se voltem a regenerar os tecidos socioambientais que até aqui o crescimento econômico tem sistematicamente destruído? Não existe uma resposta clara e distinta para isso, como existia no século XX. A resposta para isso no século XX era: você estatiza os grandes meios de produção e troca, democratiza a sociedade, as pessoas vão dizer quais são as suas necessidades por meio das comissões locais, etc, etc. Hoje nós não sabemos como é que isso vai avançar. Então, o avanço vai ter que vir da acumulação dessas experiências, dessas iniciativas, e, nesse sentido, a agroecologia, que, aliás, se tornou política oficial da União Europeia, onde vivem 550 milhões de pessoas. Então, não é uma brincadeira de fundo de quintal. Onde a agroecologia, a economia circular, que está inscrita nos planos quinquenais chineses. A ideia de uma sociedade saudável na relação com os materiais necessários à sua reprodução, que é uma ideia importante na planificação japonesa. Quer dizer, você vai pegando nos lugares, em diversos lugares do mundo, estão surgindo iniciativas que são interessantes. A ansiedade nossa de que isso seja incluído numa espécie de todo, isso não vai acontecer, entendeu? Essa transição é uma transição que não pode ser lenta, porque a luta contra a erosão da biodiversidade, contra a crise climática e contra o avanço das desigualdades, ela tem que ser rápida, mas não adianta você imaginar que você tem uma fórmula mágica que vai dizer é por aqui. Tá certo? Os caminhos vão emergir em função de circunstâncias muito variadas. Nós temos que ter a humildade de saber lidar com isso. Isso é muito difícil, né? Por isso que tem sempre essa ideia: não, mas eu sou contra o capitalismo, como se isso quisesse dizer alguma coisa. E nos dias de hoje isso não quer dizer absolutamente nada. Eu sou contra a esmagadora maioria das empresas capitalistas, tá certo? As petrolíferas, as empresas ligadas ao setor agroalimentar que respondem pela pandemia de obesidade, a Big Pharma, as Big Techs que respondem pela destruição da nossa privacidade, pela invasão permanente, etc, etc. Agora, dizer o seguinte: para lutar contra isso eu preciso acabar com o capitalismo, isso não quer dizer rigorosamente nada, entendeu? Porque você vai fazer o quê? Você vai estatizar o Facebook, e aí você, entendeu? Né? E aí, então, eu acho que, puxando um pouco para a sardinha para o meu lado aqui, eu e minhas irmãs, a gente tem esse movimento que é o Verdes Marias, né, que a gente traz o que a gente chama de micro-revoluções, que são pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para um mundo mais sustentável, enfim. E aí, vira e mexe, a gente se provoca, a gente se questiona, a gente fala: mas será que o poder do indivíduo, mas será que não, a gente não está enxugando gelo, mas o buraco é muito mais embaixo? E aí, eu acho que com essa sua fala, me deu um pouco de crença, uma crença maior no que a gente faz, do poder das micro-revoluções. Eu queria que você trouxesse assim, o seu olhar sobre isso. Assim, o que você acha, assim, em termos do indivíduo? Você acha que essas micro-revoluções, assim, também como um fator de conscientização, né? Porque você vai fazendo uma aqui, outra ali, aí você fala para o seu vizinho e vai ampliando isso. Qual que é o seu olhar sobre as micro-revoluções? Eu acho que elas são indispensáveis, e falar sobre isso é extremamente importante. Tá certo? Quando eu falo sobre a condição feminina, né, o Brasil é um país que tem
eu tenho a impressão, se não for a mais baixa, mas é uma das mais baixas presenças femininas na representação parlamentar. É ridículo, é ridículo. E a presença de mulheres nos conselhos de administração das empresas é irrisória. Fora a Luísa Trajano, não sei se tem alguma grande empresa que seja realmente dirigida por uma mulher ou que tenha mulher na presidência do seu conselho. Se tiver, são pouquíssimas. As micro-revoluções, nesse sentido, são extremamente importantes. Quando você pega os comportamentos domésticos, a atitude das pessoas dentro de casa, a maneira como elas se relacionam com os filhos, né, com a sua capacidade de diálogo com os filhos, a necessidade de, ao mesmo tempo, de exercer amor e limite, né, que são as duas bases centrais Então, isso acho que faz parte dessas micro-revoluções. O difícil é a gente ligar isso à cena política, mas essa ligação nunca vai ser automática. Quer dizer, não é porque tá certo, eu reciclo e eu tenho uma atitude respeitosa, até no trânsito, né? O exemplo no trânsito também é muito importante, né? Isso faz parte também das micro-revoluções. Você tem um comportamento civilizado quando você está dentro do automóvel e as pessoas viram bicho, né, quando entram dentro do automóvel. É verdade. Bicho selvagem, não bicho legal. Então, eu acho que são muito importantes, e eu acho que é ilusória a ideia de que só os macrotemas e a macropolítica é relevante e que aquilo que se refere ao comportamento individual é irrelevante. O Instituto Acatu do Consumo Consciente tem estudos mostrando o impacto sobre a sociedade, o consumo de cada um de nós. E não é assim do consumo do Paulo Lemann, dos silionários. Não, é do consumo de quem não está na miséria absoluta, de quem não está na pobreza barra pesada, quer dizer, da baixa classe média para lá. É impressionante o absurdo que a gente faz com embalagens, etc. Né, a maneira como a gente usa os bens dos quais a gente depende para viver. Enfim, então eu acho que essas micro-revoluções são muito importantes. Acho que é uma parte importante do processo de transformação. E a gente falou também dessa coisa de mudança de comportamento, né? O quanto é difícil isso. E aí, se a gente começar dos pouquinhos ali, de repente isso pode se ampliar, né? Porque, como a gente falou, é muito importante que haja essa mudança de comportamento. E, aliás, o antropoceno, né? Voltando um pouquinho, antes da gente passar para o assunto Amazônia, que eu quero falar um pouquinho de Amazônia, então, depois de tudo que a gente falou, como que a gente pode trazer, assim, o que o antropoceno quer da gente? O que ele o que ele exige de nós, né? Foi lá colocado essa nova era, e aí? Sobriedade. Eu acho que é uma palavra que no Brasil é pouquíssimo usada. Não é que nós precisamos de sobriedade, a gente precisa de uma economia dinâmica, a gente precisa de crescimento econômico, agora a gente precisa de sobriedade. Eu não me lembro se eu já mencionei esse dado na conversa que eu tive com tua irmã. Um norte-americano hoje consome anualmente 36 quilos de roupa, compra. Existem dados mostrando que as pessoas compram cada vez mais roupa e usam cada vez menos a roupa que compram. 17% das britânicas não usa de novo uma roupa com a qual apareceu no Instagram. Então, isso não pode envolver somente a decisão individual, isso tem que envolver a própria empresa. Não é possível que a empresa diga:
Ah, não, eu só fabrico roupa, as pessoas é que compram. Não, não dá. É óbvio que esse raciocínio está errado, né? É cínico. E é um bom sinal, eu não me lembro se eu já mencionei isso na conversa com a tua irmã, que em 2018 a Stella McCartney, filha do Paul McCartney, e a Ellen MacArthur dirigiram um relatório com as informações que eu estou dando aqui. São informações todas baseadas em estudos científicos, etc. A outra coisa é na alimentação. Quer dizer, o avanço no consumo de alimentos ultraprocessados, de uma alimentação absurda, o consumo de carne. Hoje a gente está numa situação triste e revoltante de ter uma parte muito grande da população brasileira em insegurança alimentar e certamente com baixo consumo de carne. Agora, o Brasil é um dos 5 países do mundo que mais consomem carne per capita. Estados Unidos, Argentina, Israel, Austrália e Brasil. Certo? Então, é óbvio que um tão alto consumo per capita de carne é vetor de doenças muito importantes. A carne está associada à gordura, etc. Alimentos ultraprocessados, nós já temos 25% da nossa população obesa. Obesidade significa diabetes tipo 2, significa doenças cardiovasculares, quer dizer, é um custo para a sociedade, para o sistema de saúde. Então, sobriedade significa, de um lado, as empresas, os governos e os cidadãos terem uma relação com as bases materiais da sua reprodução diferente da relação que tem hoje. Certo? Nós precisamos exercer a autorreflexão naquilo que nós consumimos, mas as empresas também precisam fazer isso com relação àquilo que elas nos oferecem. Não dá para dizer, ah, não, eu só vendo Coca-Cola, eu não tenho nada a ver com isso, com a pandemia de obesidade, o problema é das pessoas que tomam Coca-Cola. É revoltante, e aí você diz que você vai compensar isso construindo quadras de esportes na periferia para as pessoas queimarem as calorias que elas... Quer dizer, é um sistema... Se o marciano descer aqui e você contar isso para ele vai dizer, quer dizer que você então entuxa a pessoa com um negócio para ela engordar e depois você constrói uma quadra para ela queimar aquilo que você... Como assim? Então, esse tipo de questão que, em princípio, a economia de mercado afastou, porque as empresas oferecem o que querem, as pessoas consomem o que querem, hoje essas questões têm que estar no centro das decisões econômicas. Certo? A natureza tem que estar no centro das decisões econômicas. A natureza, a visão que o mundo moderno tem e elaborou da natureza desde a Revolução Científica do século XVII, que é o homem é senhor e mestre da natureza, hoje não dá mais. Ao contrário, a natureza é que tem que estar no posto de comando e a própria luta contra as desigualdades tem que se apoiar num sistema que tenha a natureza no posto de comando, porque senão não vai ter recurso para você promover a luta contra as desigualdades. É verdade. E colocando a natureza, então, no debate agora, eu queria falar um pouquinho sobre a Amazônia, né? Aproveitando aí o que você tem, esse livro, enfim. Eu queria entender, né? Eu li numa ONG, fez um estudo que chamava 30 anos em 3, que reunia, era uma compilação de todos os estragos que o governo atual fez no desmonte do IBAMA, das instituições que estão ali fiscalizando, enfim. E aí foram muitos estragos, né? Ele fez 30 anos de estragos em 3 anos, e eu queria entender quanto tempo vai demorar para a gente reverter esses estragos, se vai dar para reverter, como é que a gente vai fazer essa regeneração? Vai dar para reverter, porque, claro, se o governo for reconduzido nas eleições de outubro, essa reconversão vai ficar muito mais difícil. Mas vai dar para... Nós temos ainda condições de reverter,
Ou seja, o que os estudos mostram é o seguinte: um tempo atrás se dizia que se você destruísse a Amazônia, 40% da Amazônia, essa destruição não ia permitir que houvesse absorção de água, de nutrientes, etc., para manter a floresta. Então, haveria uma savanização, uma espécie de desertificação, como se a Amazônia se convertesse num cerrado de baixíssima qualidade, não um cerrado pujante que também está sendo destruído, mas que nós temos. Pois bem, esses 40%, com as mudanças climáticas, ele hoje é estimado em 25%. Se você chegar em 25%, o que os modelos elaborados por pessoas como Carlos Nobre, o Lovejoy, que acabou de falecer, enfim, e outros, baixaram porque você tem não só o impacto da floresta sobre as mudanças climáticas, mas, ao contrário, o impacto das mudanças climáticas sobre a floresta. Clima muito mais quente, muito mais seco, etc. Então, o risco aumenta muito. Nós não chegamos nesses 25% e nós temos todas as condições de ter uma regeneração do que foi destruído até aqui, seja de maneira espontânea, porque como muito da destruição resultou em atividades econômicas de baixíssimo retorno, 2/3 do que foi destruído na Amazônia, hoje, não tem absolutamente nada. No máximo tem lá uma cabeça de gado por hectare. Ninguém está ganhando, você não está produzindo riqueza com essa destruição. Então, uma parte dessa destruição está se regenerando espontaneamente, uma outra parte pode se regenerar por meio de atividades ligadas ao reflorestamento com espécies nativas, que é uma coisa muito legal, e tanto mais que o mundo precisa muito de madeira. O concreto é algo péssimo. Concreto é um negócio assim que precisa quase acabar, tá certo? E a madeira é um excelente substitutivo para o concreto. O Banco Interamericano de Desenvolvimento tem uma série de trabalhos onde eles chegam a falar do fim da era do concreto, tá certo? Você constrói um prédio, primeiro que você tem que tirar areia de rio, detonando, etc. E depois, a hora de desmanchar o prédio, 20, 30, 50 anos depois, etc., esses materiais, é dificílimo você dar uma destinação útil para esses materiais. Então, na Europa, hoje, já existe exigência legal de que uma parte das construções seja feita de madeira. Então, olha a oportunidade que isso representa, desde que seja, claro, não madeira vinda da destruição florestal. E é um negócio interessante, porque a madeira da destruição florestal não é para os apartamentos de boa qualidade feitos em São Paulo, é para a periferia, para ser andaime. É um negócio completamente absurdo. Certo? É uma loucura. Então, além disso, você tem um potencial de produtos florestais não madeireiros, alimentares, produtos alimentares e não alimentares, que é muito desconhecido e que é imenso. Então, a verdade é a seguinte: quando você fala em emissões de gases de efeito estufa, o Brasil é o único país do mundo em que metade das emissões vem de desmatamento. O que significa o seguinte, que contrariamente ao que acontece nos países em que as emissões que as emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, tá certo? Como é que você faz para... É muito mais difícil você substituir uma frota de carros a gasolina ou a diesel por uma frota de carros elétricos, tá certo? É um negócio... Pensa em termos da macro sociedade, a quantidade de oficinas mecânicas, postos de gasolina,
profissionais, etc. Agora, acabar com o desmatamento é parar de desmatar. Você não precisa de ciência, você não precisa de tecnologia, você não precisa de mudança de hábitos, tá certo? Você não interfere nos padrões de consumo. Então, o Brasil tem o privilégio de, a hora que nós tivermos um governo que não é composto por fanáticos fundamentalistas, por negacionistas científicos e negacionistas climáticos, um governo de gente responsável, séria, tal. A primeira coisa é você fazer uma ampla mobilização policial e não policial para zerar imediatamente o desmatamento. Isso permitiria que o Brasil se apresentasse como se apresentou entre 2004 e 2012, quando o desmatamento na Amazônia caiu 80%. O Brasil era campeão global na luta contra as mudanças climáticas. A diplomacia brasileira era respeitadíssima. Certo? Nós estávamos no primeiro time, nós éramos líderes do primeiro time. E nós nos tornamos párias. Então, essa recuperação, digamos assim, do ponto de vista técnico, ela não é uma recuperação, eu estou falando da Amazônia, do ponto de vista técnico, ela não é uma recuperação complicada. Politicamente, ela é complicada e economicamente também, porque você tem o bolsonarismo e o fanatismo de muitos militares que enxergam na Amazônia um lugar que está ameaçado por ocupação internacional, quer dizer, o general Augusto Heleno, o vice-presidente da República, o general Mourão. É uma vergonha essas pessoas. O general Mourão foi a uma conferência organizada no Instituto General Vilas Boas, em que ele dizia literalmente o ambientalismo é uma ameaça à segurança nacional. Por quê? Porque o ambientalismo significa você fortalecer organizações que vão dar poder para populações indígenas, e essas populações são facilmente manipuláveis pelas potências que querem se apropriar das riquezas da Amazônia no nosso lugar. Essa é a cabeça dos ocupantes do Palácio do Planalto e das planadas militares. Isso quer dizer, você vai dizer assim, uma afirmação dessa nos faz cair em desespero. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que é um baita fator de esperança, porque a hora que a gente não tiver gente maluca, alucinada no poder, mas tiver gente normal, não é tão complicado assim fazer o que tem que ser feito. É verdade. E tem inclusive aquele estudo, né, que você trouxe no seu livro e que eu li um pouquinho também sobre a quarta revolução industrial, né, que o Carlos Nobre fala para a gente trazer para a Amazônia tecnologia, fazer laboratórios lá dentro, para explorar o potencial da floresta e deixando as riquezas para a gente, né, não exportando. Então, realmente, né, isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa muito legal, Maria Clara, porque o pessoal da tua geração, pessoas da tua idade, que sempre estão na Amazônia, que sempre foram ativistas na luta em defesa dos povos da floresta e da própria floresta, etc., essas pessoas estão cada vez mais aliando a sua condição de ativista à condição de empreendedores, montando startups para valorizar as atividades e a economia e a sociobioeconomia da floresta na Amazônia. Então, estão surgindo uma quantidade ainda pequena, né, diante do que é a Amazônia, mas respeitável, de iniciativas que estão voltadas exatamente para compatibilizar a manutenção da floresta com atividades econômicas que melhorem as condições de vida dos povos que habitam na floresta. Ai, que bom! Então, muito legal que está acontecendo. Então, professor, então vamos encerrar o nosso papo com esse ar de esperança e de alegria, né, no ar, porque é bom saber, né, que tem gente que está querendo deixar a Amazônia em pé e investindo nisso, né? Então, eu queria agradecer muito. Pode falar. Não, muito. A Amazônia hoje é o lugar em que mais
está consolidada uma espécie de frente contra o fanatismo fundamentalista que envolve empresários que não são empresários malucos e oportunistas e que estão se dando conta do prejuízo para a humanidade e para o Brasil representado pela destruição, povos da floresta, organizações ativistas, cientistas estão juntos numa iniciativa chamada Concertação pela Amazônia, que tem elaborado um conjunto muito robusto de propostas voltadas à manutenção da floresta e da vida nos rios. E isso envolve não só a própria floresta, mas envolve o setor agropecuário da Amazônia e as cidades da Amazônia. Tá certo? Porque uma população, a maior parte da população da Amazônia vive nas sedes dos municípios. Belém e Manaus têm 5 milhões e meio de habitantes, e nessas cidades nós também precisamos de soluções baseadas na natureza para enfrentar os grandes problemas que as populações que lá vivem têm hoje. Concertação pela Amazônia? Esse o nome? Legal. Legal, eu gostei que você deixou muitas dicas aqui para ler a série Arrabaldes da Piauí, Os Mercadores da Dúvida, Quando Deixamos de Entender o Mundo. Esse eu achei um título muito poético, adorei. Então, a gente está cheia de indicações aqui, coisas para ler. Muito obrigada, Ricardo Abramovay. Foi um prazerzão conversar com você. E com certeza a gente vai ter mais convites aí, porque o papo é muito bom.